Salve Maria Santíssima, estou aqui nessa tarde de sábado, né, para nós podermos estar aprendendo um pouquinho, né, quero partilhar com vocês um pouco sobre o trabalho de Deus na alma, né, estou aqui com o livro de São João da Cruz, as obras completas, estou com a palavra de Deus, e nós vamos, nessa tarde, falar um pouquinho, né, do que Deus faz na nossa alma, do que Deus opera em cada um de nós, né, para nós podermos chegar à perfeição, né, para nós podermos chegarmos ao conhecimento da verdade. Então, eu estou aqui com o Salmo 137, que vai falar para nós assim: O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, eterno é a vossa bondade. Não abandoneis a obra de vossas mãos. Deus trabalha em nós, né? Deus trabalha em mim e em você, né? Ele, como o Salmo vem falando aqui, Senhor, eterna é a vossa bondade. É a bondade do Senhor em cada um de nós, em trabalhar nossa alma, aperfeiçoando nossa alma, como também a palavra vem dizendo, vós sois o oleiro, nós somos o barro, e nós somos obras de tuas mãos. Então, essa obra, né, ficou deformada, não porque Deus é imperfeito, mas por causa do pecado original, né, por causa do pecado original, entrou em nós uma deformidade. Nós ficamos deformados, né, interiormente. E pela bondade divina de Deus, como o Salmo vem falando, o Senhor completará o que em meu auxílio começou. Então, Deus vem trabalhando a nossa alma para nós voltarmos ao estado original, ao estado de justiça original. Aquele que nós tínhamos antes do pecado original. Então, todo esse trabalho de Deus é nos levar a termos esse estado de justiça original, essa santidade, né, novamente. Então, Deus vem em nosso auxílio, em nosso socorro, trabalhando a nossa alma. Não abandoneis a obra de vossas mãos. Nós somos obras das mãos de Deus. E Deus, olhando para mim e para você, Ele não se conforma em ver essa obra dele deformada. Então, o que Deus vai fazer? Ele vai trabalhar em mim e você. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa tarde, nesse trabalho de Deus em cada um de nós. Eu estou aqui também, né, com as cartas de São Paulo aos Filipenses, né, 1:6, que também, né, vem falando para nós. Estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento. Então, São Paulo vem falando aqui para nós que Deus vai dar o acabamento dessa obra que Ele começou em nós. Essa obra de santificação, de santidade, né? E como que vai dar esse acabamento, né? Deus, né, nos deu, né, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça santificante. E é pela graça santificante que Deus vai trabalhar a nossa alma. Pelos dons, com as virtudes, Deus trabalha a nossa alma. Deus vai aperfeiçoando a nossa alma. Então, essa obra que Deus começou, Deus vai terminar em mim e você. Então, tenha esperança. Tenha esperança que você tem jeito. Que Deus, pela sua infinita bondade, vai trabalhar em cada um de nós. E aqui que eu quero trazer para vocês, né, umas obras completas de São João da Cruz, aonde ele vai estar falando desse trabalho de Deus. Né? Os trabalhos pelas quais são provados os que hão de chegar a este estado são 3 espécies. Então, Deus vai purificando a nossa alma. O trabalho que Deus vai fazer em nós é purificando a nossa alma, é agindo nela,
trazendo à nossa alma a pureza que ela tinha antes do pecado original. E como que se dá isso? Pela purificação. Então, São João da Cruz vem falar para nós, os trabalhos pelos quais são provados os que hão de chegar a este estado são de 3 espécies: trabalho e desconsolos, temores e tentações, que eles vêm do século por vários modos. Tentações, Deus envia, às vezes, e permite tentações na nossa alma, para nós podermos sermos trabalhados nas virtudes. Trabalhados nas virtudes. E Deus, quando Deus quer aperfeiçoar uma alma, quando Deus quer afastar uma alma das imperfeições e levar essa alma para a virtude, Ele envia lutas e contrariedades. Ele envia lutas e contrariedades para levar essa alma ao exercício das virtudes. Então, Deus aqui permite tentações, Deus vai permitir securas, Deus vai permitir aflições. Para quê? Para que a alma possa ser exercitada, trabalhada. Nós temos as faculdades, a vontade e a inteligência, são essas faculdades da alma, nessas potências da alma. E nessas potências da alma se encontram muitas vezes raízes pecaminosas, manchas que ainda estão nessas faculdades da nossa alma, enraizadas. Então, por isso que Deus precisa interagir, entrar em ação, trabalhando a nossa alma, mandando lutas e contrariedades para nós podermos sermos exercitados nas virtudes. E são aqui de 3 espécies. Quais são essas 3 espécies? São João da Cruz vem falando: trabalhos e desconsolos, temores e tentações, que eles vêm do século por vários modos. Quais são esses modos? Tentações, securas e aflições. Esses são os modos que Deus age para podermos trabalhar, para poder trabalhar a minha alma e a sua alma, que procedem dos sentidos. Então, essas tentações, essas securas e essas aflições, elas vêm trabalhando em nós, na nossa parte dos sentidos. É a parte que nós temos inferior da nossa alma. Então, Deus vai trabalhando essa parte nossa, tirando-nos da parte inferior e nos levando para a parte superior da nossa alma. Então, Deus vai trabalhando toda essa nossa parte espiritual, mandando temores, tentações e aflições e desconsolo. Tribulações, trevas, angústias e desamparos, tentações e outros sofrimentos provenientes do Espírito. Todos eles servem de meio para a purificação da alma. Olha, a tentação, as aflições, os desconsolos, as tribulações, trevas e angústia e desamparo, São João da Cruz vem falando para nós que elas servem de meio para a purificação da alma. Então, isso aqui são ferramentas que Deus usa para poder purificar a nossa alma, para poder tirar da nossa alma as manchas que ainda existem do pecado em nós, aqueles ferrugens incrustados, aquelas crostras que estão lá envelhecidas há muito tempo na nossa alma, precisam ser arrancadas. Só Deus pode fazer isso na nossa alma, porque elas estão na raiz das nossas faculdades. Então, Deus usa de ferramentas, como nós vimos aqui, a tentação, securas, aflições, tribulações, trevas, angústias, desamparo. Deus usa tudo isso aqui.
Isso aqui que eu estou falando é para você que já tem uma espiritualidade, que já entende, né, o caminho da santidade, o caminho da santificação. Então, Deus vai trabalhando nossa alma, porque Deus quer uma alma limpa. Deus quer uma alma no estado original que Ele criou, antes do pecado original. Então, Deus sabe qual é o grau de pureza que Ele quer na minha alma e na tua alma. Então, é uma graça de Deus, é a bondade de Deus, como fala o Salmo 137, é a bondade de Deus na nossa alma. Ele veio ao nosso encontro, Ele olhou para nós. Segundo as duas partes, a espiritual e a sensitiva, conforme dissemos ao explicar o quarto verso da primeira canção, é necessário são tais trabalhos, porque assim como um licor muito fino exige um recipiente forte, preparado e purificado, assim também esta altíssima união só pode ser dada a uma alma já fortalecida com trabalhos e tentações. Então, olha aqui. Então, Deus quer colocar na nossa alma licores finíssimos. Deus quer colocar na nossa alma os bens espirituais. Mas uma alma que ainda não está preparada, que ainda não está trabalhada, ela não vai suportar os licores celestiais. Não vai suportar aqui as graças divinas, o sobrenatural, porque vai se romper. Então, Deus faz isso na nossa alma. Assim também, esta altíssima união só pode ser dada a uma alma já fortalecida com trabalhos e tentações. Então, aqui uma alma, ela se torna fortalecida quando ela suporta os trabalhos de Deus, os trabalhos que Deus vai realizando na alma. A nossa alma tem várias operações, ela tem vários departamentos. E ela vai sendo trabalhada, todas elas, a alma vai sendo trabalhada em cada uma dessas operações que existe nela. E Deus vai trabalhando para quê? Para que essa alma tenha essa união com Ele. Para que essa alma receba dele os bens espirituais, né? Há uma alma já fortalecida com trabalhos e tentações, e purificada por meio de tribulações. Como que a minha alma e a tua alma é purificada? Pelas provações. São Tiago vai falar, não ignoreis a provação. Não ignoreis a tribulação, porque com a tribulação, com as provações, com as tentações, a tua alma, a nossa alma, a minha alma fica fortalecida para enfrentar as lutas que vierem. As lutas que vierem, a nossa alma vai estar fortalecida porque ela já foi trabalhada. Ela não é mais uma alma frágil, que desmonta com qualquer coisa, que cai com qualquer coisa, mas uma alma trabalhada, entendeu? Trabalhada por Deus, trabalhada na provação, trabalhada na tentação, ela é trabalhada na angústia, ela é trabalhada no desconsolo, ela é trabalhada na aflição, se torna-se uma alma fortalecida, capaz de suportar tudo que vier. Então, essa alma está adaptada a receber os licores celestes de Deus. Trevas e angústia desse trabalho, uns purificam e fortalecem o sentido, e outros afinam, purificam e dispõem o espírito. Para se unirem a Deus na glória, passam na outra vida pelas mesmas penas do fogo. Os espíritos que estão ainda impuros, de modo semelhante,
para alcançarem aqui na terra a união perfeita, hão de passar pelo fogo destas penas que descrevemos. Então, eu estou falando aqui de purificação da alma, onde Deus vai trabalhando a alma, levando ela sendo purificada. Então, a alma passa aqui por essas penas, por esse fogo, né? Que Deus vai permitindo ela sendo passada, para ela sendo purificada, para ela chegar a um grau de pureza grande, capaz de suportar tudo que vier. Essa alma será fortalecida por Deus, né? Então, de modo semelhante, para alcançar aqui na terra a união perfeita, hão de passar pelo fogo dessas penas que descrevemos, o qual obra mais fortemente em alguns. Então, aqui São João está falando que essas penas podem, muitas vezes, ser mais forte em uns do que em outros, conforme o grau de santidade que Deus queira dessa alma, né? É menos em outras, naqueles por largo tempo, nestes mais brevemente, segundo o grau de união a que Deus os quer elevar e conforme o que há neles a ser purificado. Então, como está explicando aqui, nesses mais brevemente, em alguns, essa purificação vai passar rápido, e em outros vai demorar mais tempo, segundo o grau de união a que Deus o quer elevar. É Deus que faz. É Deus que vai fazendo nessa alma, é Deus que vai transformando essa alma, é Deus que vai agindo nessa alma. A alma é dele, então ele sabe qual é o grau de pureza que ele quer dessa alma, qual o grau de santidade que ele quer dessa alma. Então ele vai trabalhando essa alma, né, da forma que ele quer. Ele vai esculpindo essa alma como muitas vezes, né, a gente pode ver essas obras de arte, né, feita com mármore. Ali teve um cinzel que foi batendo e foi se transformando numa obra de arte. E aquilo ali não foi fácil, foi difícil. E assim, muitas vezes, Deus tem que fazer isso. E nós não podemos resistir a esse trabalho de Deus na nossa alma. Porque a nossa alma só vai passar a ser fortalecida quando ela passar por essas penas. Porque ela tem que ser penalizada para ela poder chegar a um grau de pureza maior. Por meio desses trabalhos com que Deus prova o espírito e o sentido, então Deus está aqui provando o espírito e o sentido. Vai a alma cobrando virtudes. Olha que bonito. A alma vai tendo virtudes nessas penalizações, nessas penas. A alma vai adquirindo virtude da humildade, ela vai tendo uma docilidade, ela vai tendo uma resignação, ela vai tendo as virtudes, conforme Deus vai trabalhando, ela vai tendo uma obediência perfeita, ela vai tendo uma castidade profunda, verdadeira, ela vai tendo uma docilidade, ela vai tendo ela vai adquirindo virtudes nesse trabalho que Deus vai realizando na alma dela. Vai a alma cobrando virtude, força e perfeição. 3 coisas. Nesse trabalho que Deus vai fazendo na tua alma, na nossa alma, a alma vai ganhando virtude, força e perfeição. Olha que vantagem, olha que graça é você se deixar ser trabalhado por Deus. Olha que bondade é Deus vir ao nosso encontro, tocar na nossa alma e trabalhar nossa alma. Nesse trabalho, você vai ganhando virtude, força e perfeição. Virtude, força e perfeição. Com amargura, pois a virtude se aperfeiçoa na fraqueza. A virtude se aperfeiçoa
na fraqueza. Grava bem isso. A virtude se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que eu sou forte. Não é assim que São Paulo fala, né? Então, a virtude vai se aperfeiçoando na fraqueza. Quando Deus permite, muitas vezes, que você caia de repente, numa falta de humildade, quando Deus permite isso, é para você acordar e ver como você ainda é fraco, como você ainda precisa da virtude e da humildade. E aí você vai deixando Deus trabalhar, e aí você vai falando, Deus, trabalha em mim, essa parte minha que ainda é muito orgulhosa, que ainda não sabe ser humilde. Deus muitas vezes permitia que os santos caíssem em pecado grave, até mesmo para eles serem conservados na humildade. Na humildade, porque senão nós ficamos muito presunçosos. Então Deus muitas vezes permite. Porque Deus gosta de nos humilhar? Não, porque Deus nos quer forte. Deus nos quer forte, fortalecidos. Por isso que Deus deixa a alma passar por todas essas penalizações, por essas provações, tribulações, desconsolo, aflição, angústia. Para quê? Qual é o objetivo que Deus faz tudo isso? Para a alma ficar fortalecida, para receber os licores celestiais, né? E a alma, nessas provações, ela vai ganhando de Deus virtude, força e perfeição. E fala aqui, com amargura, pois a virtude se aperfeiçoa na fraqueza. Grava bem isso. A virtude se aperfeiçoa na fraqueza. E no exercício de sofrimentos, no exercício de sofrimentos, vai sendo lavrada. Então, a alma vai se exercitando no sofrimento. E aí ela vai sendo lavrada, ela vai sendo cultivada, ela vai sendo fortalecida, ela vai ganhando vigor, ela vai sendo uma alma decidida, uma alma forte. Com efeito, na inteligência do artifício não pode o ferro servir e tomar alguma forma, a não ser por meio do fogo e do martelo, conforme diz o profeta Jeremias a respeito daquele fogo por cujo meio Deus lhe deu inteligência. Então, é pelo fogo da provação que a nossa alma vai criando um formato de santidade. Porque a nossa alma, com o fogo da provação, ela vai se derretendo, ela vai entrando na forma de Deus. Essa purificação que Deus permite na alma, é Deus colocando a alma na forma dele. A alma vai se liquidificando, ela vai se liquidificando e ela vai entrando na forma de Deus, e essa forma vai sair um grande santo, virtuoso. Vai sair um santo fortalecido, perfeito. Vai sair um grande santo. Foi isso que aconteceu na vida dos santos. Eles se deixaram se liquidificar, entrar na forma de Deus. E daí foi saindo um grande santo, São Padre Pio, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa do Menino Jesus, São João da Cruz e tantos outros santos foram sendo formados nessa forma de Deus, nesse fogo purificador de Deus. E do martelo também fala o mesmo Jeremias: castigastes-me, Senhor, e fui ensinado. Olha que o profeta fala: castigaste-me, Senhor, e fui ensinado. Então Deus é um pai que educa, um pai que ensina. Deus é um pai que ensina a cada um de nós. E ele vai nos educando, ele vai nos aperfeiçoando. É lindo sabermos disso. Por isso, declara o eclesiástico, que sabe aquele que não foi tentado? Que sabe aquele que não foi tentado? Né?
Aqui nos convém notar a causa pela qual há tão poucos que chegam a tão alto estado de perfeição na sua união com Deus. Não é porque ele queira, seja diminuto o número desses espíritos elevado. Antes quereria fosse todos perfeitos. Deus quer que todos nós sejamos perfeitos. Deus quer. Mas o que acontece? Mas acham poucos vasos capazes de tão alta e sublime obra. Olha que bonito. Vou repetir aqui. Não é porque ele quereria seja diminuto o número desses espíritos elevados. Deus quer um espírito meu e seu elevado, um espírito elevado. Mas o que acontece? Antes quereria fosse todos perfeitos. Deus quer a minha perfeição. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? A tua perfeição. E para Deus levar nossa perfeição, nós temos que trilhar esse caminho da purificação. Onde Deus vai trabalhando, como fala aqui, mas acha poucos vasos capazes de tão alta e sublime obra. Então, é preciso deixar Deus trabalhar na tua alma e na minha alma. São Paulo vem falando, trabalhai com temor e tremor pela vossa salvação. Deus quer que você seja esses vasos, esse vaso que chega até Ele e fale, Deus, trabalha a minha alma. Pai, o Senhor é o oleiro, eu sou a tua obra. Trabalha nessa obra, reforma-me. Fazer de mim uma obra-prima, uma obra nova. Eu preciso ser essa obra nova. Só que muitas vezes Deus não encontra esses vasos para Ele realizar essa obra dele. Porque nós muitas vezes resistimos ao trabalho de Deus na nossa alma. E aí nós acabamos não sendo perfeitos, não sendo aqueles santos que Deus quer que sejamos. Aí você vai continuar sendo aquela pessoa cheia de amargura, cheia de tristeza, não suportando nenhuma provação, não suportando nada. Por quê? Porque você não deixou Deus trabalhar a tua alma. Quando Deus quis tocar para trabalhar, você falou, não, Deus, não toca aqui, não mexe ali. Porque nós sabemos que para fazer uma obra, tem que tirar as coisas do lugar. E Deus vai tirar as coisas do lugar, minha e sua, para poder realizar a obra dele. E a obra dele é perfeita. Porque Deus não nos quer deformados, Deus nos quer perfeito. Seja perfeito como o Pai Celeste é perfeito. É isso que Jesus fala para nós. Provando-os em coisas pequenas. Olha aqui. Fostes todos perfeitos, mas acha poucos vasos capazes de tão alta e sublime obra. É uma sublime obra que Deus vai fazer na tua alma. Uma sublime obra. Provando-os em coisas pequenas. Como que se dá essa obra? Como que vai se dar essa obra de Deus em mim? Me provando nas pequenas coisas. Não é nas grandes, vai ser nas pequenas coisas que Deus vai me provar. E aí Deus vai trabalhando, Deus vai trabalhando. Olha que bonito, olha que belo. Mostrando-se tão fracos que logo fogem do trabalho. Então, olha que interessante. Deus vai provando a nossa alma nas pequenas coisas. Mas muitos se mostram tão fracos, o que acontece? Fogem do trabalho de Deus. Estão na purificação do sentido. Quando percebe que é demais, que Deus vai provando permitindo tentações, Deus vai provando, permitindo angústia,
Deus vai provando no desconsolo, Deus vai provando nas aflições. Essas são as ferramentas que Deus vai trabalhando a alma. Quando eles são tão fracos, muitas vezes, o que acontece? Fogem do trabalho. Não quero que Deus trabalhe mais a minha alma. Eu não quero que Deus mexa mais em mim. Então, fogem do trabalho. E não querem sujeitar-se ao menor desconsolo. Não quer se deixar levar pelo desconsolo e mortificação. Rejeitam, voltam atrás, não progridem, mas regridem. Então a alma fica raquítica, esmilinguida. A alma não sai do canto, a alma não cresce nas virtudes, como fala aqui, que Deus vai, por meio desse trabalho, o que Deus vai fazer na alma? A alma vai recobrando força, virtude e perfeição. Com esse trabalho, meu irmão, minha irmã, vale a pena. Se entrega a tua alma a esse trabalho de Deus para ela ganhar virtude, força e perfeição. O que você vai ganhar com esse trabalho de Deus na alma? Força, virtude e perfeição. Não foge desse trabalho de Deus, porque é um trabalho sublime. É uma obra sublime de Deus na alma. É um trabalho de Deus na alma. E nós precisamos passar por esse trabalho de Deus para Deus organizar a casa do nosso coração. Porque só Deus, só a graça de Deus para fazer isso na nossa alma, na nossa vida. É uma grande graça. Então não fuja desse trabalho. Aguenta firme o desconsolo, a mortificação. Em consequência, não os achando fortes e fiéis. Então, você pode cair na tentação de achar, eu não vou dar conta desse trabalho de Deus na minha alma. Eu não vou conseguir esse trabalho de Deus na minha alma. Eu vou desistir. Cuidado. Não desanima. Não desiste. Entendeu? Então, a alma pode muitas vezes achar assim, não os achando fortes e fiéis naquele pouquinho com que eles faziam messe de começar e desbastá-los e livrá-los. Vê claramente como serão ainda menos em coisa maior. Não vão, pois, adiante em os purificar e levantar do pó da terra pelo trabalho da mortificação, para a qual seria mister maior constância e fortaleza. Então, o que você tem que procurar nesse trabalho que Deus vai fazendo na tua alma? Procure a ter a constância e a fortaleza. A constância. Se está difícil de rezar, persevera, mesmo no pouco que você está rezando. Seja constante. Busca essa fortaleza do que mostra. E assim há muitos que desejam passar adiante e muito continuamente pede a Deus os traga e conduza a esse estado de perfeição. Então, essa purificação que Deus permite na alma, Deus quer levar a nossa alma a esse estado de perfeição. Se você está passando por esse estado de perfeição, eu te aconselho 2 coisas, constância e fortaleza. 3 coisas, resignação. Se resigne à vontade de Deus. Seja dócil a esse trabalho de Deus na tua alma, na tua vida, para que a tua alma possa ganhar virtude, força e perfeição. Porque Deus, em tudo isso, está te levando ao estado de perfeição. É uma graça, é a bondade de Deus na tua alma, é Deus te visitando. É Deus falando, eu quero a tua alma para mim, eu olhei para a tua alma e quero que a tua alma seja santa. Então, como fala aqui, olha, não é porque ele queira, seja diminuto o número desses espíritos elevados,
Então, não é porque, exemplo, que Deus quer que todos, antes quereria, fossem todos perfeitos. Então, Deus quer que todos sejam perfeitos, mas existe apenas um número daqueles que querem. Mas acha poucos vasos capazes de tão alto e sublime obra. Então, Deus procura almas que queiram ser trabalhada. Você está entendendo? Deus procura almas que queiram ser trabalhadas, porque Ele queria que todas quisessem, mas nem todas querem. Nem todas querem ser trabalhadas. Muitas fogem do trabalho que Deus quer fazer na sua alma. É muito importante isso daqui que eu estou falando. Mas quando Deus quer começar a levá-los pelo primeiro trabalho e mortificações, conforme para isso é necessário Deus levar a alma aqui a esses trabalhos. É uma necessidade Deus levar a minha alma, a tua alma, a esses trabalhos aqui. Não aceitam sofrê-los. Olha aqui, quando Deus quer levar a alma, quando Deus quer começar a levá-los pelos primeiros trabalhos e mortificações, conforme para isso é necessário, se você quer ser santo, se você se decide a ser santo, se decida também a deixar Deus trabalhar na tua alma, o que acontece? Não aceitam. Acham demais sofrê-los. Não aceitam sofrer. E furtam o corpo, fugindo do caminho estreito da vida. O reino dos céus é arrebatado pelos violentos e a porta é estreita. Então, muitos fogem desse caminho estreito da vida. Você quer ser santo? Então, caminhe no caminho estreito que Deus vai te colocar. Caminhe no caminho estreito que Deus vai te colocar. Aceita os trabalhos de Deus na tua alma. Aceita. Aceita porque Ele está colocando você no caminho da perfeição. Eu estou falando aqui para quem quer ser santo. Para quem quer mesmo, de verdade, a santidade. Porque é necessário que Deus trabalhe na alma. Não é se, não. É necessário que Deus trabalhe, porque nós temos muitas deformidades na alma. Não aceitam sofrê-lo e furtam o corpo, fugindo do caminho estreito da vida, para buscarem a via larga de seu próprio consolo. Olha aqui. Então, vão buscar consolo. Não querem, não aceitam o sofrimento. Não aceitam o sofrimento. Né? Então, a gente tem que buscar tudo isso. A gente tem que sofrer, sim, para podermos. Se não existisse a metamorfose, não existiria a borboleta. Não é verdade? Não existiria a borboleta. E para a borboleta, para acontecer, para a borboleta ser o que ela tem todo um sofrimento. Ela tem todo um sofrimento para ela chegar a ser uma borboleta linda, bela. Então, Deus quer que nós passemos também por esse sofrimento para nós voarmos, para nos dar asas de águia. Você tem asas de águia, precisa desdobrá-las, precisa passar pelo sofrimento, pela transformação. Tudo isso aqui quem vai fazendo é o Espírito Santo. Para você poder passar por essa transformação. Então, muitos querem passar pela porta larga de seu próprio consolo. Não querem sair, não querem aceitar o sofrimento. Não querem passar pela tentação, não querem passar pela aflição, não querem passar pelo desconsolo, não querem passar pela aprovação, não querem passar pela angústia, não querem passar por nada. Como que vai se tornar uma alma fortalecida, capazes de receber os licores do céu? Como? Eu pergunto, como? Não vai ter como. Né? Vai ficar uma alma sempre enfraquecida.
querendo a santidade, mas com medo de dar um passo e não quer entrar por esse caminho estreito, mas quer sempre o caminho largo, que os levam à perdição. Procedendo desse modo, não dão ensejo a Deus para conceder-lhes o que pedem. Então, procedendo assim, não dão licença para Deus trabalhar. Deus quer trabalhar, mas é preciso você consentir. Deus é todo poderoso para transformar você num grande santo, numa grande santa. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, é preciso você dar livre acesso, abrir as portas do teu coração e falar: Deus, eu quero ser o santo que o Senhor quer, que o Senhor deseja que eu seja. Deus, trabalha a minha alma. Trabalha a minha alma, Deus. Mal começa a dar, quedam-se como vasos inúteis. Então, de repente, você dá a tua alma, também tem que ter esse cuidado. Dá a tua alma para Deus trabalhar. Quando acontece uma provação, você já não quer mais. Fala como fala aqui, quebra. Né? Mal começa a dar, mal Deus começa o trabalho, começa uma tentaçãozinha, você já começa a se tremer todo. Começa uma provação, começa uma aflição, você já inquieta. Quedam-se como vasos inúteis, pois querendo alcançar o estado dos perfeitos. Quer alcançar o estado dos perfeitos, mas quando Deus começa a tocar, já não quer mais. Né? Não somente não quiseram ser levados pelo caminho dos trabalhos, que conduz a essa perfeição. É o caminho do trabalho. É pelos trabalhos que Deus vai fazendo na tua alma que vai te levando à perfeição. Os santos foram muito trabalhados. Por isso que eles hoje são santos da igreja. Porque eles se deixaram ser trabalhados por Deus. E nesse trabalho, nesse se deixar ser trabalhado por Deus, eles foram indo conduzidos pelo caminho da perfeição. Pelo caminho da perfeição. Mas nem sequer consentiram em começar a entrar pelo sofrimento. Olha, fala aqui que esses nem consentiu ainda entrar pelo sofrimento. Nem consentiu entrar pelo sofrimento de trabalhos menores, nem são grandes, a saber, as pequenas provações que ordinariamente todos padecem. Então, como eu falava antes, começou aquela provaçãozinha, já desmoronou, já não quer mais caminhar para frente, já não quer mais dar um passo. Por quê? Porque não quero passar pelo desconsolo. Eu quero consolação, eu quero glórias. Eu não quero sofrimento, eu quero ser santo, mas não quero sofrimento. Então, não deixam Deus trabalhar. É aquela criança que tem uma ferida e a mãe vai colocar ali um remédio e ela coloca segura a mão da mãe e não deixa a mãe colocar o remédio. Como que vai sarar aquela ferida? Nunca vai sarar. Então, é preciso deixar a mãe colocar o remédio naquela ferida. É preciso limpar aquela ferida. Limpar a ferida, depois colocar o remédio, depois enfaixar. É isso que Deus quer fazer em nós. Esse trabalho que Deus quer fazer em nós. Então, Deus permite tudo isso, esses desconsolos, essa aflição, essa angústia, essas provações, essas tentações, para poder trabalhar a nossa alma, como eu falei no início, para exercitar a nossa alma nas virtudes, para nos fazer fortes. Por isso que Deus permite tudo isso, entendeu? Então, com os pequenos trabalhos menores, a saber, as pequenas provações que ordinariamente todos padecem. Então, já recua.
Não quero, né? Eu não quero, só quero viver na abundância. Eu não quero sofrimento. A estes tais se pode responder com a palavra de Jeremias. A esses tais, né, que a gente está falando aqui. Se te fatigastes em seguir, correndo os que iam a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Você quer... Como que você vai competir se está andando a pé? Você não vai alcançar. Imagine quem está andando a cavalo. Então, você não vai conseguir alcançar a santidade assim. Né? Você não vai conseguir. Você quer ser santo, mas não quer pagar o preço pela santidade. Como que você vai conseguir? Né? Como? Não vai avançar. Não vai progredir, mas vai regredir. E se não estivesses em sossego, numa terra de paz, que farás no meio da soberba do Jordão? E o mesmo quer dizer, se com os trabalhos que na via comum sucede ordinária e humanamente a todos os que andam nessa terra, custavas tanto a aguentar por causa de teu passo diminuto, que imaginavas correr, como poderás igualar o passo do cavalo, isto é, sofrer trabalhos acima dos ordinários? Então, é aquilo. Você já tem os suas provações ordinárias do dia a dia. Então, como que você vai suportar uma provação maior se você não se resigna à vontade de Deus? Se você não se abre para a vontade de Deus, como que você vai conseguir? Para os quais se requer mais força e ligeireza do que o do homem, se não quisesses abandonar a paz e o gosto de tua terra, que é a tua sensualidade, olha aqui. Então, eu vou até repetir o que São João da Cruz fala para nós, né? Se não quisesses abandonar a paz e o gosto de tua terra, que é a tua sensualidade. Então, a sensualidade que nos atrapalha de podermos dar esse passo maior, gigante, na nossa espiritualidade, na nossa vida, na nossa entrega, né? Então, são essa sensualidade que nos atrapalha, que atrapalha cada um de nós. E te recusasses a fazer guerra ou contradizê-lo em alguma coisa, então essa nossa sensualidade, né, que é a concupiscência, que é a inclinação e as más tendências que tem em nós, que nos impede de nós fazermos guerras contra nós mesmos, contra aquilo que está de errado dentro de nós. É essa sensualidade que nos impede de nós podermos aceitar os trabalhos de Deus na nossa alma. E aí nós temos que ter cuidado, né? E te recusasses a fazer guerra ou contradizê-lo em alguma coisa, não entendo como quereras entrar pelas águas impetuosas das tribulações e trabalhos do Espírito, que são mais profundas. Ó almas desejosas de andar seguras e consoladas nas coisas do Espírito, se soubesses quanto vos convém padecer sofrendo. Olha aqui, que São João da Cruz fala. Como nos convém padecer sofrendo, para alcançar esta segurança e consolo. É uma segurança e um consolo para nossa alma passar pelos trabalhos de Deus. Como ele fala, ó almas desejosas de andar seguras e consoladas nas coisas do Espírito, se soubesses quanto vos convém padecer sofrendo, para alcançar esta segurança e consolo. E como,
Sem isto é impossível. Olha o que ele está dizendo. E como? Sem isso é impossível chegar ao que a alma deseja antes. É impossível chegar ao estado de perfeição se não passar por essas provações e por esses trabalhos que Deus permite na alma. Já demora? Deu 50 minutos. 50 minutos. Falta 10. Ao contrário, é voltar atrás. Ao contrário, é voltar atrás. Olha aqui. Ao contrário, é voltar atrás. Cuidado para você não voltar atrás. Jamais buscareis consolo de modo algum, nem em Deus, nem nas criaturas. Correreis de preferência. Olha o que São João da Cruz vai falar para nós. Correreis de preferência a cruz e nela pregadas, desejareis beber fel e vinagre puro, e o teríeis por grande ventura, vendo como pela vossa morte ao mundo, você vai morrer para o mundo, e a vós mesmo vivereis para Deus. Olha que bonito. Deus, olha aqui. Desejareis beber fiel e vinagre. Deseje beber fel e vinagre, puro. Porque essa purificação é isso. Passar por essa purificação é beber fel e vinagre puro. E o teríeis por grande ventura, vendo como pela vossa morte ao mundo, e a vós mesmo vivereis para Deus. Então, viver para Deus, né? Viver para Deus, né? Convém muito, pois a alma ter grande paciência e constância nesses trabalhos de Deus. O que convém a você ter? Paciência e constância em todas as tribulações e trabalhos interiores e exteriores. Olha, nesse trabalho, né, nós já estamos encerrando esse aprofundamento e eu te aconselho duas coisas, a você ter grande paciência e constância em todas as tribulações e trabalhos interiores e exteriores, espirituais e corporais, maiores ou menores, em que Deus a queira pôr, recebendo tudo como das mãos dele para seu bem e remédio. Olha que bonito. Recebendo tudo das mãos de Deus para o seu bem para o seu bem e remédio. E não fuja dos sofrimentos. Não fuja dos sofrimentos, porque neles está a sua saúde. Não fuja dos sofrimentos, porque nele está a sua saúde. Antes, tome a este respeito o conselho do sábio que diz: se o espírito daquele que tem o pode baixar sobre ti, não abandones o teu posto. Não abandones o teu posto. Isto é o lugar, é posto de tua aprovação. Não abandone o lugar do teu posto. Seja aquele guarda, fique lá. Olha, eu vou repetir. Se o espírito daquele que tem o poder baixar sobre ti, que é Deus, o Espírito de Deus baixou sobre ti, não abandones o teu posto. Grava bem isso. Não abandones o teu posto. Fica lá. Isto é o lugar, é posto de tua aprovação. Não abandones, não deixe, não desanime. Seja constante, seja paciente nas tribulações, grandes ou menores, mas não abandones o teu posto, não abandones essa grande graça que está acontecendo na tua vida, dessa bondade de Deus, Deus te visitando, Deus levando tua alma ao estado de perfeição. Deus quer te dar a tua alma virtude, força e santidade. É isso que Deus quer dar à tua alma, tá? Não abandones o teu posto.
O lugar é posto de tua aprovação, situado naquele trabalho que Deus te envia. Olha que bonito, gente, para encerrar. Se o Espírito daquele que tem o poder baixar sobre ti, não abandones o teu posto. Isto é, o lugar é posto de tua aprovação, situado naquele trabalho que Deus te envia. Deus envia trabalho para você. Para quê? Para levar a tua alma ao estado de perfeição, para colocar nela os licores que Ele quer colocar. Meu irmão, minha irmã, espero que esse aprofundamento tenha te ajudado um pouco a seguirmos firmes nesse caminho de perfeição, nesse caminho de santidade. Deixe Deus trabalhar a tua alma, para que ela possa ter força, virtude e santidade. Deixa Deus trabalhar, não fuja do seu posto, fica lá, aguenta firme, porque este remédio te curará. Olha que bonito, porque este remédio te curará dos maiores pecados. É esta purificação que vai curar a mim e a você de todos os nossos pecados. Abrace essa aprovação, abrace essa purificação, porque é com ela que Deus vai curar cada um de nós dos nossos pecados. É necessário para alcançar o grau de perfeição, para alcançar uma santidade, é necessário passar por esse fogo da aprovação com amor, com resignação a Deus, se conformar com a vontade de Deus. Porque é Deus trazendo saúde, é Deus trazendo saúde, é Deus trazendo remédio à tua alma. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus, salve Maria Santíssima.